É, Sejam muito bem-vindos à nossa aula. Para você que não me conhece, gostaria de me apresentar. Meu nome é Welton Silva, sou professor das principais, ou não ser, todas as matérias de exatas. Quais são elas? Principalmente matemática, matemática financeira, raciocínio lógico e estatística. Então, essas matérias aí, normalmente, é um professor que leciona essas matérias de exatas. Qual que vai ser o nosso objetivo da aula de hoje? Hoje é a nossa primeira aula depois da publicação do edital do Valparaíso. Esse edital ele foi publicado já tem uns 3 dias, mais ou menos, e hoje vai ser a nossa primeira aula pós-edital. Nós estávamos fazendo uma preparação antes do edital, e aí o edital ele foi publicado, e aí a gente vai fazer algumas adaptações do nosso curso. Professor, que curso é esse? Para você que não me conhece, eu tenho um curso voltado para a prova do Valparaíso. Só relembrando, você que está aqui na nossa primeira aula, se é a sua primeira aula aqui hoje, o nosso curso, ele vai ser um curso estruturado, né? A gente já teve algumas aulas, só que eu vou fazer uma reestruturação nele para que ele fique de acordo com o edital. Esse curso, ele vai ter mais de 20 aulas, perfeito? Algumas aulas de lá vão sair lá da plataforma, que elas não estão previstas em edital. E aí a gente vai fazer uma renumeração das aulas. Eu vou renumerar elas novamente, para que o curso ele seja 100% focado no seu edital. Para que você não precise estudar nem nada mais, nem nada menos. Você vai estudar aquilo que vai cair no dia da sua prova. Show de bola? No nosso curso, além das aulas ao vivo, você vai ter direito a quê também? Você vai ter direito aos materiais em PDF. Hoje, em caráter excepcional, eu mandei o material nos 2 grupos, mas em via de regra, o material ele é disponibilizado apenas para os alunos. Então, o material ele é disponibilizado apenas para os alunos, e eles podem baixar o material, imprimir e fazer as suas anotações. Você também vai ter acesso às anotações da aula, perfeito? Você vai ter acesso às anotações da aula. Nessas anotações, tem todos os esquemas, os resumos que a gente monta aqui durante a aula, e você vai ter também acesso a uma plataforma. Nessa plataforma, vai estar hospedado tudo. Vai estar hospedado a gravação das aulas, os materiais de apoio, os materiais em PDF, e também vai ter o grupo no WhatsApp. Lá no grupo do WhatsApp eu tenho um contato mais próximo com os alunos. Mas lembrando, se você tem alguma dúvida a respeito de qualquer coisa, não se acanhe. Provavelmente você acessou essa aula por algum link de algum grupo, e aí provavelmente eu estou dentro desse grupo, você pode mandar mensagem lá para sanar as suas dúvidas. Show de bola? Gente, eu sou um professor muito acessível. Eu tenho um contato muito grande com os meus alunos. Obviamente que a caixa de entrada ela ficou um pouco lotada esses dias, por conta da publicação do edital, mas assim que possível, eu consigo responder todo mundo. Show de bola? Então, gente, a gente vai começar a nossa aula de hoje. Nas aulas anteriores, a gente tinha parado na parte de razão e proporção. Eu vou fazer uma readaptação lá dentro da plataforma, no nosso curso, e hoje a gente vai seguir no conteúdo de regra de 3. Professor, esse conteúdo de regra de 3, ele está previsto em edital? Tá. E esse, gente, é um conteúdo forte. Ele é um ótimo candidato a estar lá na sua prova. Professor, mas vocês que são professores de cursinho, vocês tiram esse negócio da onde? De que um assunto é mais quente do que o outro, que ele é mais cobrado do que o outro? É da nossa cabeça, da nossa imaginação? Não, gente, é muito simples. Se você quiser saber qual que é o conteúdo mais cobrado de qualquer matéria, você, por exemplo, entra lá no site do que concurso, entra lá no site, faz um filtro, e aí você vai olhando. Ah, o conteúdo X, o conteúdo Y, o conteúdo Z. Aí você vai vendo quantas questões tem daquela banca para aquele conteúdo. É muito simples. Todo mundo consegue descobrir para saber qual que é o conteúdo mais relevante e qual que é o menos relevante. Qual que é o papel do professor da sua disciplina? É já trazer isso mastigado para vocês. Então, qual que vai ser o meu papel aqui? Gente,
esses conteúdos eles são mais cobrados, eles são mais relevantes. Eu tirei isso da minha cabeça? Não. É simplesmente fazendo análise da banca do que ela tem cobrado nos anos anteriores. Então, os anos anteriores são o quê? 2025, 24 e 23. O conteúdo mais cobrado pela banca verbena é o conteúdo de regra de 3 e o conteúdo de porcentagem. Vai ser os assuntos das aulas dessa semana e os assuntos das aulas da semana que vem. Gente, essa semana toda vai ser apenas sobre regra de 3. Vamos ter aula quarta, quinta e sexta. A semana toda vai ser sobre regra de 3. Por quê? Porque é um conteúdo importante. Então, os conteúdos que têm mais relevância, eu quero dar mais ênfase, eu quero dar um destaque maior. Os conteúdos que são menos relevantes, a gente dá aquela passada, que vai lá saber, cabeça da banca, se ela cobra ou não cobra, a gente dá aquela passada e a gente olha estatisticamente o que é mais cobrado e o que é menos cobrado. Perfeito? Show de bola? E aí, gente, o que acontece? O conteúdo de regra de 3, especificamente, ele não apresenta teoria. Professor, como se ele não apresenta teoria? Sim, então se você perceber que a nossa teoria aqui, ela vai ser praticamente nada. Então, ele é um conteúdo que a gente já consegue cair direto dentro dos exercícios, direto nas questões. Então, não preciso dar uma explanação teórica para vocês. O que é uma regra de 3, papapá. A gente já consegue partir direto para as questões. E o que eu preciso passar minimamente de teoria para vocês, gente? Que uma regra de 3, ela funciona como sendo uma proporção, tá certo? E o que é uma proporção dentro da matemática? Uma proporção, ou grandezas proporcionais, é quando uma aumenta e a outra aumenta junto. A gente chama isso de grandezas proporcionais. Por exemplo, você vai sair da cidade A e você pretende chegar até a cidade B, tá certo? E aí, vamos imaginar que você vai pegar um Uber, de um ponto A até um ponto B. Você vai sair do Gama para Santa Maria, ou do Gama para o Valparaíso. Você vai sair de um ponto A para um ponto B. Nesse deslocamento, por exemplo, de Uber, ele funciona o seguinte: se você aumenta a distância que você percorre, automaticamente você vai aumentar o preço. Então, quanto mais distância você conseguir percorrer, maior vai ser o preço da sua viagem. Isso nós chamamos da matemática de uma proporção. Perfeito? Quando uma coisa aumenta, a outra aumenta junto. E aí, como que a gente resolve uma proporção? A gente resolve utilizando a técnica do meio pelos extremos. Você não conhece desse nome, meio pelos extremos, você conhece pelo nome do multiplicar cruzado, do multiplicar em formato de X. É desse jeito que você conhece. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui sabe resolver uma regra de 3. Mas a gente vai ver nos exemplos. Nos primeiros exemplos, a gente vai um pouquinho mais devagarzinho, até a gente ganhar um pouquinho de energia, e depois a gente vai um pouquinho mais rápido. Show de bola? Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, a nossa teoria já vai ser dentro das questões. A gente já vai pegar a primeira questão, e a gente já vai explicando da teoria o que precisa ser explicado dentro dos exercícios. Então, vamos fazer a leitura aqui, ó. Uma pessoa se serviu de 430 gramas de comida em um restaurante self-service e pagou R$ 25,80. Pergunta: qual que é o valor que o restaurante cobra em 1 quilo? Isso aqui é uma questão clássica de regra de 3. O que caracteriza uma regra de 3? Professor, o que caracteriza uma regra de 3 é que ela vai te dar 3 informações. Olha só, 3 informações. E ele vai te fazer uma pergunta. A principal característica, olha aqui, ó, qual o valor, certo? A principal característica de uma regra de 3 é essa. São 3 informações, uma pergunta. 3 informações, uma pergunta. 3 informações, uma pergunta. Por isso que o nome é regra de 3, porque ele vai te dar 3 informações e uma pergunta. Professor,
Sempre vai ser 3 informações? Aí que tá. Não é sempre. Por quê? Porque existem casos que ele pode dar mais informações. Só que isso a gente chama de regra de 3 composta. Nós ainda vamos ver essa semana, lá na última aula, na sexta-feira, a gente vai detalhar sobre regra de 3 composta. Mas para a aula de hoje e a aula de amanhã, nós vamos focar na regra de 3 simples, ou a regra de 3 normal, ou também pode aparecer lá como sendo regra de 3 direta. Show de bola? Então, toda regra de 3 ela vai te dar 3 informações e vai te perguntar uma coisa. Essa coisa dentro da matemática, essa pergunta, nós chamamos ela de incógnita. Essa incógnita é representada pela letra X. Vamos esquematizar aqui então. Questão de número 1. Uma pessoa se serviu 430 gramas de comida e ele pagou R$ 25,00 com 80 centavos. Primeiro passo é você montar o esqueleto da sua questão. Bem, meu esqueleto eu gosto de montar assim, ó. Eu vou colocar aqui a comida, tá certo? E aqui eu vou colocar o quanto que ela pagou. A gente monta uma mini tabelinha assim, ó. À esquerda, comida, direita, o tanto que ela pagou. Você consegue perceber que se você vai em um restaurante, quanto mais comida você coloca, automaticamente vai aumentar o preço? Mais comida, maior o preço. Mais comida, maior o preço. Isso que é a característica de uma proporção. Quando um aumenta, o outro aumenta. Quando um diminui, o outro também diminui. E aí fica o seguinte, se ele colocar 430 gramas de comida, ele vai chegar a pagar quanto? R$ 25,00 com 80 centavos. O que você precisa saber sobre regra de 3? A única lei da regra de 3, você precisa seguir fielmente, você precisa seguir à risca, é o seguinte, você vai colocar grandezas de mesmo nome uma embaixo da outra. Professor, como assim? Você vai colocar comida embaixo de comida e dinheiro embaixo de dinheiro. Essa é a única lei da regra de 3. Você precisa deixar grandezas de mesmo nome uma embaixo da outra. Aí, olha só. Qual o valor que o restaurante cobra por 1 quilo de comida? Qual que é a pergunta que ele está fazendo? O que que ele quer saber? Qual que é a incógnita? Qual que é o valor? Então, o valor que eu vou colocar o X. Você precisa colocar dinheiro embaixo de dinheiro, comida embaixo de comida. E a pergunta, qual que é o valor que ele cobra por 1 quilo de comida? Gente, 1 quilograma, 1 quilograma é igual a 1.000 gramas. Professor, isso aqui eu preciso saber para a prova? Precisa saber, tá certo? A banca não vai te dizer que 1 quilograma é 1.000 gramas. Isso aqui faz parte do conteúdo que você precisa levar para o dia da sua prova. Assim como 1 quilômetro são 1.000 metros, assim como 1 minuto é igual a 60 segundos, assim como 1 hora é igual a 60 minutos. Essas grandezas, você precisa saber elas de cabeça. Apesar de que não é muito difícil, né? Todas elas já fazem parte do nosso dia a dia. Então, essas grandezas, essas transformações que fazem parte do nosso dia a dia, não é lá uma coisa assim que vá pegar muito lá na hora da gente resolver o exercício. Isso aqui já está no nosso dia a dia, isso aqui já é mais tranquilo. E aí, o que que acontece, gente? Olha só. Eu tenho que 1 quilograma é igual a 1.000 gramas. Como que eu vou pegar essa informação e colocar aqui dentro da minha regra de 3? Professor, eu posso vir aqui colocar 1 quilograma? Aí olha só, gente, por que que você não pode? Porque a grandeza de cima, ela está medida em grama, e a de baixo em quilograma. Opa, aí teve uma divergência. Se eu venho aqui e coloco 1 quilograma, aí vai dar uma diferença, porque eu estou medindo uma em grama e a outra em quilograma. Eu tenho que medir as duas na mesma unidade.
Ou as duas eu vou medir em grama, ou as duas eu vou medir em quilograma. Então, aqui eu vou apagar esse 1 quilograma. Eu vou colocar quanto? Eu vou colocar 1000 gramas. Agora sim tá bonito. Eu vou puxar a seta, tá certo? Eu vou puxar a seta. O nome dessa seta, ela se chama Star Para. Então, fica assim, ó. 400 gramas Star Para, R$ 25,80. 1000 gramas estar para X reais. E aí eu vou encontrar o valor do X. Como que eu encontro o valor do X? Você vai utilizar a única regra da regra de 3, que é para você multiplicar cruzado, multiplicar em formato de X, vai multiplicar as diagonais. E aí você multiplica o lá de cima com o daqui de baixo, o daqui de baixo com o lá de cima. Professor, por onde que eu começo a minha multiplicação? Você sempre começa pelo x. Sempre comece pela letra. Então, eu vou multiplicar o x com 430. E aí fica assim, ó. 430x vai ser igual. Eu vou multiplicar o 1000 com R$ 25,80. Vai ficar ó, R$ 25,80 vezes o danado do 1000. Perfeito? Aí agora, que eu vou até apagar isso aqui, que eu vou te ensinar, vou puxar esse cara pra cá, dar uma diminuída nele, ó. Deixa ele bem aqui no cantinho. E aqui eu vou te ensinar, gente, como que você faz para você multiplicar números que são múltiplos de 10. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão e assim sucessivamente. Como que eu multiplico números múltiplos de 10? Por exemplo, vamos esquecer essa vírgula aqui por enquanto. Esquece essa vírgula. Vamos imaginar que é o 258, certo? Eu quero multiplicar, gente, o 258 por 10. Quanto que é 258 por 10? Você repete o 258 e acrescenta um zero no final. Professor, por que um zero? Porque o número 10 tem um zero. Esse zero você acrescenta ele no final. E se fosse 258, professor? Só que agora vezes 100. O 258 agora ele tem 2 zeros. Eu vou pegar esses 2 zeros e acrescento ele no final. Você repete 258 e acrescenta 2 zeros. Perfeito? E se fosse 3 zeros? 258 vezes o 1000. Mesma ideia. Você repete o 258 e acrescenta 3 zeros. Show de bola? Deu para entender como que multiplica números múltiplos de 10, 10, 100, 1000, 100.000, 1 milhão, papapá? Você repete o número e acrescenta os zeros no final. Vou repetir. Você repete o número, que é o 258, e acrescenta a quantidade de zeros ao final. Se o número tiver um zero, você coloca um zero. Se ele tiver 2 zeros, você coloca 2. Se tiver 3, você coloca 3. Se ele tiver 4, você coloca 4. Perfeito. Agora vamos trabalhar com a vírgula. Professor, e se o danado do número tiver vírgula? O que que eu faço? Primeiro caso, 25,8 vezes o 10. Gente, o que que você vai precisar analisar? Você vai precisar analisar a quantidade de zeros com a quantidade de casas decimais. Exemplo, o número 10, ele tem um zero só. O número 25,8, ele tem uma casa decimal. Está conseguindo entender o padrão? Um zero, uma casa decimal. Um zero, uma casa decimal. Esse zero do 10, ele vai cancelar com essa casa decimal. Eita, professor, deu nó. Vamos lá, devagar. Esse zero do 10 cancela com essa casa decimal. Na prática, essa vírgula ela anda uma casa para a direita. Então, essa vírgula, tuf, desloca uma casa para lá. Qual que fica o resultado? 25 com 8, 258. Eu cancelei a casa decimal com um zero. Vamos ver um outro caso? 2,58 vezes o 100. Olha o que eu tenho agora. Duas casas decimais, 2 zeros. Duas casas decimais, 2 zeros.
Quando a quantidade de casas decimais for igual à quantidade de zeros, um cancela com o outro. Então, vai ficar 258 sem a vírgula. Porque no primeiro caso eu tinha duas casas decimais, com 2 zeros do 100, um cancela com o outro, fica apenas 258. Deu para entender? Então, se a quantidade de casas decimais for igual à quantidade de zeros, um cancela com o outro. Terceiro passo. E agora a gente vai ver quando um é maior do que o outro, professor. E quando um é maior do que o outro? Que é o nosso caso aqui, ó. 25,80, né? Vezes o 1.000. E agora, professor, 25,80 vezes 1.000. O 25,80, gente, tem quantas casas decimais? Tem duas. O 1.000 tem quantos zeros? Tem 3. Se o 1.000 tem duas, o 25,8 tem duas, e o 1.000 tem 3, esse cara aqui, ele tá meio que com um zero de bônus, um zero a mais. Então, esses dois primeiros zeros, eles vão cancelar com a casa decimal, e esse 1 zero que sobrou aqui de gorjeta, você acrescenta ele ao final. Então, vou repetir 25,80, e agora eu vou acrescentar um zero a mais aqui no final. Qual que é o número que vai ficar? 25.800. Show de bola? Então, o resultado dessa continha fica assim, ó. X é igual a 25.800, que é o resultado dessa continha aqui que a gente acabou de fazer. E esse 430 que estava multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Como assim, professor? Esse cara está multiplicando o x. Eu preciso deixar o x aqui sozinho. Eu pego esse 430 e jogo ele para o outro lado. Quando eu jogar ele para o outro lado, ele vai dividir o 25.000 com 800. Aí agora, para facilitar a minha vida, eu posso cortar um zero de cima com um zero de baixo, porque não vai fazer diferença alguma na minha vida. Perfeito? Cancelei um zero de cima com um zero de baixo. E agora o que vai sobrar ali para mim é apenas fazer aquela continha de padaria. Professor, e essa continha de padaria aí, ela vai dar quanto? Bem, a gente vai fazer aqui agora essa continha de padaria, né? Ela vai dar exatamente 60. Essa continha de padaria aqui, o que é que você vai dividir? Você vai dividir 258 com 0,2580 dividido para 43. Vou fazer bem aqui nesse canto, gente, ó. 25,80 dividido para 43. E aí eu vou pegar aqui, vai ter que ser o 6. 6 vezes 3, 18, sobe 1. 24 com mais 1, 25. O resto zero, esse zero vem para cá. Exatamente 60. Então, x vai ser igual a exatamente 60. Professor, o que que é esse danado desse 60? Esse 60 vai ser a minha resposta. Mas 60 o quê, gente? Eu vou até colocar aqui, ó. 60 o quê, professor? São 60 reais. Mas 60 reais do quê? Do quê? 60 reais em 1 quilo de comida. A gente fez tanta conta aqui que a gente até nem lembra mais o que era que o examinador estava perguntando. O examinador falou que em 430 gramas ele paga 25,80. E a pergunta é, quanto que ele vai pagar por 1 quilograma de comida? Ele vai pagar por 1 quilograma 60 reais. Com isso, o gabarito correto, ele vai ficar aqui na nossa letra E de escola. Perfeito? Show de bola? E aí, gente, mandem o feedback para mim. Fácil, difícil, como é que tá aí o nível? Gente, eu gosto muito da participação de vocês no chat. A aula é ao vivo, por favor, não me sinta como se eu estivesse fazendo aqui a aula gravada. Vamos participar que a gente consegue fazer essa interação maior e melhor, e aí vai até melhorar também no processo de ensino e aprendizagem de vocês. Gente, revisando, o que que você precisa saber para acertar qualquer questão de regra de 3 na hora da sua prova? Você precisa montar uma tabelinha, um esqueleto.
a quantidade de comidas à esquerda e o valor à direita. Comidas à esquerda, valor à direita. A regra é, você precisa deixar comida embaixo de comida, dinheiro embaixo de dinheiro, multiplica cruzado ali, e aí você vai encontrar o valor do x. Show de bola? Vamos para a próxima questão. Questão de número 2. Olha lá. Se um carro consome 8 litros de combustível para percorrer 100 quilômetros, quantos litros ele consumirá para percorrer 250 quilômetros? E aí, professor? Como que a gente sai da danada dessa questão? Vai ser o seguinte, gente. Eu vou colocar aqui a quantidade de litros e aqui eu vou colocar a quantidade de quilômetros. Uma tabelinha. A questão falou o quê? Que ele precisa de 8 litros para percorrer 100 quilômetros. Então, eu vou colocar aqui 8 litros, estar para 100 quilômetros. Show de bola? E aí a pergunta é, de quantos litros ele consumirá para percorrer 250 quilômetros? Qual que é a pergunta? Quantos litros? Esse quantos litros aqui é a minha pergunta, é a minha incógnita. Isso aqui na matemática nós chamamos de incógnita, a pergunta. Então são x litros para percorrer um total de 250 quilômetros. O que que acontece se você troca, você coloca o x aqui, o que que acontece se você coloca o x aqui e coloca o 250 aqui do outro lado? Ixi, dá um trambolho lá, e aí erra tudo. Por quê? Porque você não obedeceu a regra principal da regra de 3. Grandezas de mesmo nome, você deixa uma embaixo da outra, sempre uma embaixo da outra. Show de bola? E agora é multiplicar cruzado. O x multiplica com o 100, fica 100x. O 8 multiplica com 250, vai ficar o 250 vezes o 8. Segundo passo, você pega o número que está multiplicando o x, que no caso é o 100, e passa ele para o outro lado dividindo. Você pega o número que multiplica o x, passa ele para o outro lado dividindo. Como que vai ficar então? Vai ficar que o x é igual a 250 vezes 8, dividido para 100. E aí, gente, regras de simplificação. Vocês vão perceber que durante essas aulas de regra de 3, eu vou sempre incentivar que vocês simplifiquem os números. Por mais que seja complicado no começo, você esteja tentado, você está lá tentado a multiplicar esse cara aqui, está tentado a multiplicar o 250 com 8, mas a minha dica é, não faça isso. Não multiplique esses números. Você simplifica ele. Por quê? Porque na simplificação você vai facilitando a sua vida. Por mais que no começo seja um pouco desconfortável para você. Ai, professor, me perco na hora de simplificar, eu acho mais complicado de coração. Por que que eu digo isso? Quando a gente chegar em regra de 3 composta, você não consegue resolver questão de regra de 3 composta sem a simplificação. Então, a regra de 3 simples, ela vai funcionar também como um treino para a regra de 3 composta. Na hora que a gente chegar lá na regra de 3 composta, você vai ter que saber as técnicas de simplificação. E aí, por isso que a gente já vai treinando desde aqui agora, para na hora que a gente chegar lá em regra de 3 composta, você vai conseguir simplificar as nossas frações com maestria. Primeira regra da simplificação. Números iguais você cancela. Por exemplo, o zero de cima eu posso cancelar com o zero de baixo. Se você tem números que estão terminando em zeros, você pode simplificar eles. Você pode cortar um zero de cima com um zero de baixo. Quando você corta um número, gente, você precisa saber muito bem o que foi que sobrou. Esse número que sobrou aqui, ele é o 25. Esse número que sobrou aqui embaixo, ele é o 10. Dá para simplificar ainda? Dá para simplificar. O 25 com o 10. Eu consigo simplificar por quanto, professor? Consigo simplificar por 5. Por exemplo, 25 dividido para 5 vai dar 5. E 10 dividido para 5 vai dar 2. Vamos passar limpo? Quem foi o que sobrou?
Sobrou 5 vezes 8, dividido para 2. Professor, dá para simplificar ainda? Dá. Dá para simplificar o 8 com 2. Quanto que é 8 dividido para 2? O resultado dá 4. Vamos passar limpo. 5 vezes 4, o resultado vai ser igual a 20. Eu vou colocar aqui x vai ser igual a 20. 20 litros no caso, né? 20 litros. Com isso, o gabarito da nossa questão aqui, ó, vai ficar na letra B de bola. Perfeito? Gente, simplificação é algo que no começo ele é extremamente desconfortável, mas qual que é a dica que eu dou para vocês a respeito da simplificação? Se você está com dificuldade na simplificação, decore a tabuada. Não tem como. Decore a tabuada. Por que simplificar nada mais é do que você ter domínio da tabuada? Por exemplo, eu fui simplificar aqui por 5, certo? Se você tem a tabuada decorada, você sabe que 5 vezes 1, 5 vezes 1 é igual a 5, 5 vezes 2 é igual a 10, 5 vezes 3 é igual a 15, 5 vezes 4 é igual a 20, 5 vezes 5 é igual a 25. Aí, na hora que eu olhei, gente, eu consegui perceber, olha o que eu consegui perceber, que o 10 e o 25, eles se repetem na mesma tabuada, que é a tabuada do 5. Ou seja, se o 10 e o 25 aparecem na tabuada do 5, quer dizer que eu posso simplificar os dois números por 5. Então, o que é a técnica de simplificação? É se você tem a tabuada decorada, se você tem domínio da tabuada. Professor, vai ficar gravada? Vou precisar sair daqui umas 5 vezes. Gente, a aula vai ficar gravada. Só que ela fica gravada apenas para os alunos dentro da plataforma. Aí o pessoal que precisar de sair, vocês podem mandar mensagem lá para mim. E aí, caso vocês queiram entrar no curso para a Prefeitura do Valparaíso, a aula ela fica gravada dentro da nossa plataforma. Show de bola? Então, essa daqui foi a nossa questão de número 2. Vamos para a questão de número 3. Olha lá. Um menino gastou 2 quilogramas de farinha para produzir 150 unidades de biscoito. Então, ele gastou 2 quilogramas para produzir 150 unidades. Se esse menino quiser produzir apenas 90 unidades de biscoito, qual será a quantidade de farinha em quilogramas? Gente, questão clássica de regra de 3. Eu vou colocar aqui, ó, o peso em quilogramas e aqui eu vou colocar quantidade de biscoitos que ele vai produzir. Com 2 quilogramas, a questão falou que ele consegue produzir 150 unidades. Perfeito? Tá de amarelo. Tá de amarelo ali, ó. 2 quilogramas, ele consegue produzir 150 unidades. Qual que é a pergunta? Tá de verde ali, ó. Qual será a quantidade de farinhas, ou seja, X quilogramas de farinha, para que ele consiga produzir 90 unidades? Pronto, acabou a questão, porque agora é só multiplicar cruzado. O x multiplica com 150, vai ficar 150x. O 2 multiplica com o 90. E aí eu vou colocar 90 vezes o 2. Mais uma vez, você vai ficar tentado a multiplicar 2 com 90, que vai dar 180. Eu já sei que você sabe essa continha de cabeça, você vai ficar tentado. Mas a gente vai treinar a técnica da simplificação. A gente vai treinar para que quando a gente chegar lá na parte de regra de 3 compostos, você já se sinta mais familiarizado com a simplificação. 90 vezes 2 dividido por 150. Tá certo? Aí, o que eu vou fazer?
Vou começar a simplificação. Eu posso cortar um zero de cima com um zero de baixo. Show de bola? Aí agora, eu quero simplificar, gente, o 9 com o 15. Como que eu simplifico 9 e 15? Qual que é a tabuada que eu vou utilizar? A tabuada do 3. 3, 6, 9, 12, 15. Então, vou utilizar a tabuada do 3. 9 dividido para 3 vai dar 3. 15 dividido para 3 vai dar 5. Passa limpo. 3 vezes 2 dividido para 5. Perfeito? 3 vezes 2 dá 6. Dividido para 5. 6 quintos. Perfeito? 6 quintos. Aí você olha 6 quintos não tem, porque eu vou precisar dividir 6 para 5. Agora eu vou dividir 6 para 5 para encontrar o resultado decimal. Aqui vai dar 1. 1 vezes 5, 5. Resta 1. Coloco uma vírgula e um zero. E aqui vai ser igual a 2. Aí aqui vai dar 2. 10, resta 0. 1,2. 1,2 quilogramas. 1,2, o gabarito, então, ele fica na nossa letra C de casa. Mais uma vez, gente, reforçando. Se a sua primeira aula, desde o começo do nosso curso, eu tenho sempre incentivado os meus alunos para que eles dominem a matemática básica. Professor, como assim dominar a matemática básica? É dominar as continhas. Exemplo, se você sentiu dificuldade na divisão, se você sentiu dificuldade na multiplicação, esses são pontos da matemática básica que você precisa treinar. Volta e meia lá na nossa turma, eu vou até começar a colocar um pouquinho mais de materiais, que são esses materiais de fixação. Por exemplo, às vezes fica um pouco inviável eu parar uma aula inteira para explicar para vocês como que funciona uma divisão. Parar uma aula inteira para explicar como que funciona um produto notável, alguma coisa. Então, normalmente eu gosto de colocar listas extras lá para que você consiga treinar esse ponto caso você sinta dificuldade. Isso aqui é um caso clássico de divisão de número com vírgula. Então, por exemplo, professor, de onde que saiu essa vírgula? Por que que ela apareceu? Ela apareceu porque na hora que eu fui fazer aqui a divisão, ó, 1 vezes 5 deu 5, sobrou 1. Esse 1 que sobrou, gente, ele não dava para dividir por 5. Por isso que eu coloquei essa vírgula, coloquei um zero para continuar a minha divisão. Show de bola? Então, são coisas simples, que você dá uma relembrada ali, resolve alguns exercícios, e aí você consegue seguir a vida, seguir a turma. Show de bola? Então, você sempre precisa ir olhando esses pontos. Ah, professor, estou com mais dificuldade nisso, mais dificuldade naquilo. Esse é um outro ponto que a gente vai trabalhar bastante também na nossa mentoria. Gente, questão de número 4. Olha lá. O preço de um pacote de café da marca J é de R$ 9,80. Sabendo que a marca J somente produz pacotes com 250 gramas. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, gente, que 250 gramas de pacote de café custa R$ 9,80. Eu vou colocar aqui, ó, pacote, vou colocar aqui o peso, tá certo? E aqui eu vou colocar o valor financeiro. O que a questão está querendo me dizer, gente? Ela está querendo me dizer que 250 gramas desse café, ele custa um valor de R$ 9,80. Agora, olha a pergunta. Qual será o custo para comprar 1 quilo de pacote de café da marca J? Ou seja, quanto que eu vou pagar para comprar 1.000 gramas, que é a mesma coisa que 1 quilo? Lembra que 1 quilograma é igual a 1.000 gramas. E aí eu preciso deixar as grandezas na mesma unidade. Se aqui em cima eu coloquei em gramas, embaixo tem que estar em gramas. Se aqui em cima eu colocar em quilogramas, embaixo tem que estar em quilogramas também. Você precisa manter esse padrão. E aqui do lado eu vou colocar
o danado do x. Show de bola? Vamos multiplicar cruzado. O x multiplica com 250, fica 250x. O 1000 multiplica com 9,80. 9,80 vezes 1000. Nesse caso em específico, gente, eu vou multiplicar aqui primeiro, porque eu quero sumir com essa vírgula. A vírgula ela atrapalha demais. Então, vou sumir com essa vírgula. Eu já te ensinei como que a gente multiplica números com vírgula, né? Vamos contar. O 9,80 tem duas casas decimais. Perfeito? O 1000 tem 3 zeros. Duas casas decimais com 3 zeros, cancela 2 e ainda sobra 1. Fica 1 de bônus. Então, é como se eu pegasse as duas casas decimais e cortasse com os 2 zeros, e esse zero aqui ele ficou de brinde, ficou de bônus. Então, fica 250x, você repete 980 e acrescenta um zero a mais no final. Agora eu vou para a próxima parte. Pegar o 250 que ele está multiplicando o x e passar ele para o outro lado dividindo. Como que fica isso? Fica x é igual a 9.800 dividido por 250. Eu posso cortar um zero de cima com um zero de baixo. E aí eu vou fazer essa divisão, gente, ó. Vou fazer a divisão de 980 dividido para 25. 980 dividido para 25. Vou pegar aqui por 2, que vai dar 50. Isso é por 3, né, na verdade. Pegar por 3, que vai dar 75. Baixou aqui, vai ficar 3, e aqui vai ficar 2. Baixou aqui, fica 230. 5 passa, vai ter que ser... Deixa eu ver aqui. Que o número vai chegar mais próximo. 980. Vai ser o 9. Vai ser o 9, 9 vezes 5. 45. 9 vezes 2, 18. 19, 20, 21, 22. Pegou emprestado aqui, fica 1. Aqui fica 10. Baixou aqui, fica 5. Colocou uma vírgula e um zero. E aqui agora vai dar por 2. Aqui vai dar 50. E resto 0. Deu 39,2. Então aqui deu 39,2. 39,2. O gabarito aqui, então, fica na nossa letra C de casa. Questão 4 foi. Questão 5. Olha lá. Restaurantes podem calcular a quantidade de garçons baseado na estimativa de consumidores conforme a estimativa do estabelecimento. Um garçom consegue atender até 30 consumidores. Vocês vão perceber que esse número aqui, eu vou até colocar ele de vermelho, porque ele está mais para atrapalhar do que para ajudar. E eu vou colocar um X nele também, para você perceber que ele está ali mais para atrapalhar do que para ajudar. Seguindo essas orientações, o estabelecimento que estimou atender 160 pessoas contratou 8 garçons. Aí agora sim. Para atender 160 pessoas, ele contratou 8 garçons. Na semana seguinte, foi estimado 30% a mais dos consumidores. Opa! Já misturou um pouquinho. Regra de 3, agora misturou uma porcentagem. E aí, professor, como que a gente vai fazer? Vamos devagar. Para o estabelecimento não perca a quantidade, a qualidade do atendimento, mantendo-se a mesma proporção entre garçons e clientes, o número de garçons contratados para trabalhar essa semana será de quanto? Vamos montar a nossa tabela. A gente monta a tabela e depois a gente vê o que a gente faz. Vamos começar aqui com garçons. Perfeito? Vou colocar aqui com garçons. E aqui eu vou colocar a quantidade de pessoas que eles conseguem atender. Ou seja, 8 garçons, eles conseguem atender um total de 160 pessoas. Aí a pergunta foi, na outra semana, eu tive um aumento estimado de 30% a mais. Ou seja, se eu tinha 160 pessoas para atender, eu vou ter 30% a mais. Professor, como que eu calculo porcentagem?
é 160 vezes 30%. 30 dividido para 100. Cancela 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Quem foi que sobrou? Sobrou 16 vezes 3. 3 vezes 6 dá 18. Sobe 1. 3 vezes 1, 3. Com mais 1 vai dar 4. 48. Professor, o que é esse 48? É a quantidade de pessoas que esses garçons irão atender? Não. Esse 48, turma, é a quantidade a mais de pessoas. Olha no texto. Na semana seguinte, foi estimado 30% a mais de consumidores. Então, não é que eles atenderam apenas 48. Era os 160 que já tinha, mais 48. Então, já tinha 160. E aí eu vou acrescentar 160 com 48. Vai dar 8, 10, sobe 1, vai dar 2. Então, são no total, gente, 208 pessoas para X garçons. E aí eu vou ter que encontrar essa quantidade de garçons aí que irá atender essa turma. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cruzado. Multiplica cruzado normalmente. O X multiplica o 160, vai ficar 160x. O 8 vai multiplicar o 208. Então, eu vou colocar o 208 vezes 8. O 160 passa dividindo, 208 vezes 8 dividido por 160. E aí eu vou começar a técnica de simplificação. Ó. Vamos simplificar aqui. Ó. Eu vou simplificar o 160 com o 8. Professor, eu vou simplificar por quanto? Vou simplificar direto por 8. Simplifica direto por 8. 8 dividido para 8, gente, vai dar 1. 160 dividido para 8, pensa no 16. Pensa no 16. 16 para 8 daria 2. 16 para 8 daria 2. Mas como é 160, que na verdade vai dar 20. E aí, vamos passar limpo. 208 dividido para 20. Perfeito? Você vai ter que fazer essa divisão aí, ó. Vai dar 10,4 essa divisão. 10,4. Porque o ponto que eu quero chegar aqui não é nem nessa continha. O ponto que eu quero chegar aqui, gente, é sobre qual critério de arredondamento que a gente vai utilizar. E aí, você vai colocar aí para mim, por favor, qual alternativa, gente? Qual alternativa? 10,4. Coloca aí para mim. Letra B de bola ou letra C de casa? Arredonda para qual? 10,4, tá certo? 10,4. B de bola ou C de casa? Vai lá, deixa aí no chat. Você que está assistindo a gravação, você marca o quê? O que que vai ser? B de bola, C de casa, B de bola, C de casa. E aí, gente? Ó, apareceu aí um C. Perfeito? Gente, sabe qual é o critério de arredondamento que a gente vai utilizar aqui? Muita gente acha, professor, é menor do que 5. 10,4 é menor do que 5, está redondo para menos. Arredondo para menos. Mas nesse caso, gente, o que vai ter que mandar vai ser o contexto. O que manda no critério de arredondamento aqui é o contexto. Eu preciso analisar o que é que está sendo perguntado. Vamos para a pergunta? A pergunta eu vou pintar de amarelo, para você visualizar. Para que o estabelecimento não perca a qualidade do atendimento, tá certo? Mantendo-se a mesma proporção entre garçons e clientes. Gente, pare e pense comigo. Qual que é o ideal que eu precisaria? Eu precisaria de 10,4 garçons. Não tem como eu vir com um garçom e pá, partir o garçom no meio. Pronto, 0,4 trabalha e 0,6 fica em casa. Não tem como você partir o garçom no meio. Então, ou virar 10 garçons, ou virar 11 garçons. Gente, se vier 10 garçons, eu consigo manter a qualidade no atendimento?
Eu não consigo manter a qualidade no atendimento com 10 garçons. Por quê? Porque é uma quantidade que ele não obedece à proporção. Então, 10 garçons, gente, não mantém a qualidade. E o que, que vai manter a qualidade? Você colocar um pouquinho a mais. Então, é melhor você errar um pouquinho a mais do que errar para menos. Eu vou errar um pouquinho para mais. Eu vou colocar, então, 11 garçons. Com 11 garçons, eu tenho certeza que eu consigo manter a qualidade no atendimento. Com isso, meu gabarito vai ficar aqui na letra C de casa. E parabéns para aqueles que conseguiram acertar. Show? Essa foi a questão de número 5. A gente vai agora para a nossa questão de número 6. Uma garrafa de 2 litros de suco de laranja pronto para o consumo é suficiente para servir 8 pessoas. Então, olha só. Para servir 8 pessoas, eu preciso de uma garrafa de 2 litros. Qual que é a quantidade de suco deve conter no período enviado para o fornecedor para servir 80 pessoas? Então, vamos colocar aqui, ó, a quantidade de litros para a quantidade de pessoas. O que, que a questão falou? Que se eu tiver 2 litros, eu consigo servir 8 pessoas. 2 litros serve 8 pessoas. Aí a pergunta: qual a quantidade de suco deve ser necessária para servir 80 pessoas? Então, para servir 80 pessoas, eu vou precisar de quantos litros de suco de laranja? Gente, aqui eu vou te ensinar a resolver questão de regra de 3 de cabeça também. Tem algumas questões que dá para resolver de cabeça. O que, que é uma regra de 3? Lembra que eu falei para vocês que uma regra de 3 é uma proporção? Anota aí comigo. O que, que é uma regra de 3? É uma proporção. Perfeito? Se um número aumenta 2 vezes, o outro vai ter que aumentar 2 vezes. Se o número aumenta 4 vezes, o outro também vai ter que aumentar 4 vezes. Se um diminui 4 vezes, o outro tem que diminuir 4 vezes. Isso que é uma proporção. E aí, algumas questões dá para resolver desse jeito, outras não. Mas as que dá, você resolve muito rápido. Mas muito rápido mesmo. Olha só. Do 8 para o 80, o que está acontecendo do 8 para o 80? Você consegue visualizar qual que é o número que está sendo multiplicado do 8 para que ele vire o 80? Você consegue perceber que esse número está sendo multiplicado por 10? Se você pegar o 80, se você pegar o 8 e multiplicar por 10, o resultado vai ser igual a 80. Show de bola? Se você pegar 1 e multiplicar pelo 8, vai dar 80. Automaticamente, se eu pegar o 2 e multiplicar ele por 10 também, eu vou encontrar o valor do x. Então, sem medo de ser feliz, sem medo de ser feliz, quanto que tem que valer o x? Para manter a proporção, x vai ter que valer 20 litros. 20 litros, o gabarito, letra C de casa. Professor, nossa, assim é bem mais fácil. Vai funcionar para todas? Não, não funciona para todas, porque às vezes esse número que você multiplica, que ele é um número quebrado, ele é um número decimal, a taxa de proporção, às vezes ela não é inteira. Por isso que não dá para fazer todas as vezes. Mas quando dá, quando você consegue visualizar que é um número tão claro assim, você consegue resolver muito fácil. Você percebeu que daqui para cá multiplicou por 10, automaticamente do outro lado também vai ter que multiplicar por 10. Aí 2 vezes 10, o resultado vai ser igual a 20 litros. Show de bola? Vamos para a questão agora de número 7. Um psicólogo de um antitérmico consiste em 2 gotas de medicamento para cada 4 quilogramas. Então, eu preciso de 2 gotas para cada quilograma. Então, medicamento que vai depender da massa. Quanto mais massa, maior a quantidade de gotas. Vamos lá. Massa corporal para cada 6 horas. Se uma pessoa tomou 40 gotas, ou seja, a pessoa tomou 40 gotas do medicamento a cada 6 horas, a sua massa corporal é de quanto? Então, eu vou colocar aqui, ó.
a quantidade de gotas, e aqui eu vou colocar a sua massa corporal. Para 2 gotas, o ideal é que a pessoa ela tenha 4 quilogramas. Então, a cada 4 quilogramas, essa pessoa precisa tomar 2 gotas. E se essa pessoa ela tomar 40 gotas, quantos quilos ela precisa ter? Ela vai precisar ter X quilogramas. E aí é só multiplicar cruzado, ó. O 2 vezes X vai dar 2X. O 40 vezes o 4, eu vou colocar aqui, ó, 40 vezes o 4. O 2 passa dividindo, X é igual a 40 vezes 4 dividido para 2. Dá para cancelar aqui, ó. 40 dividido para 2 vai dar 20. Quem vai sobrar? 20 vezes 4. 2 vezes 4 vai dar 8, com mais um zero vai dar 80 quilogramas tem que ser a massa dessa pessoa. O gabarito aqui vai ficar na letra B de bola. Perfeito? Gente, a gente vai finalizar aqui hoje na questão de número 8. Deixa eu só ajustar aqui, ó. Essa aqui é a questão de número 8. E aí a gente vai continuar amanhã falando sobre regra de 3 simples e na sexta falando sobre regra de 3 composta. Para você que não conhece, o lema das nossas aulas é sem pressa e sem pausa. A gente vai caminhando devagarzinho, mas sempre mantendo a constância, mantendo a frequência. Perfeito? Então, o ideal é que você estude pelo menos 1 horinha, 1 hora e meia de matemática para você manter o ritmo. Show de bola? A gente vai resolver a lista inteira essa semana. Essa semana vai ser só sobre regra de 3 compostos, que eu quero trabalhar isso com qualidade com vocês. Para que vocês aprendam com qualidade, chegar lá na hora da prova, vocês consigam dominar esse conteúdo. Show de bola? Vamos lá, questão de número 8. Um trabalhador que reside na região central de Caldas Novas e trabalha na esplanada do Rio Quente percorre diariamente uma distância de 60 quilômetros, que é ida e volta. O tempo médio para fazer esse percurso de carro, aqui, ó, vou pegar aqui as palavras-chave. 60 quilômetros ida e volta. O tempo médio de carro é de 58 minutos e de moto de 56 minutos. Considerando que em 2024 o trabalhador fará esse percurso 253 dias úteis, então aqui está a quantidade de dias úteis, pergunta quantas horas por ano aproximadamente ele economizará em tempo se fizer o percurso de moto e não de carro. Eita, professor, pegou aqui agora. Gente, você vai para a pergunta, O que ele está perguntando? Quanto tempo ele vai economizar se ele for de moto e não for de carro? Moto é mais rápido, carro demora mais. Moto é mais rápido, carro demora mais. Tá, professor, mas quão mais rápido é? Gente, carro, 58 minutos. Moto, 56. O que isso quer dizer? Ó? Vou colocar aqui o tempo e vou colocar aqui os dias. Ele consegue economizar 2 minutos, gente. Ele consegue economizar 2 minutos, isso em um dia. A pergunta é, se ele consegue economizar 2 minutos em um dia, quantos minutos ele vai conseguir economizar se ele for o ano inteiro, que são 253 dias? Aí eu multiplico cruzado. X vezes 1 vai dar X, e aí vai ser 253 vezes o 2. Aqui vai dar 6, aqui vai dar 10, sobe 1, 4 com mais 1 vai dar 5. 506 minutos. Perfeito? Gente, agora olha só. 506 minutos, ele quer saber esse valor em hora. Bem, eu vou te ensinar uma técnica que ela é extremamente útil na hora de prova. Preste atenção. Essa técnica é a técnica da eliminação das alternativas. Eu utilizo muito isso, muito, mas muito. Toda vez quando eu vou fazer uma prova específica para matemática, uma prova que tem muito cálculo, o que acontece? Quando a gente faz provas, que a gente faz, por exemplo, eu faço prova específica para o cargo de estatística, né? Então, normalmente, eu estou estudando específico para o cargo de estatística. A prova de estatística é cálculo puro. O que eu faço para
conseguir ganhar tempo lá na hora de resolver a prova, gente, eu preciso eliminar as alternativas. Tem umas alternativas que não dá, eu tenho que eliminar elas. Aí, como que eu penso? Como que eu raciocino? Bem, eu preciso transformar esse 506 aqui em um valor próximo de hora. Para fazer isso, eu preciso ter decorado a tabuada da multiplicação, a tabuada do 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. E 6 vezes 8 vai dar 48. E por último, 6 vezes 9 dá 54. Se eu tenho decorado a tabuada do 6, que é a tabuada da multiplicação, eu consigo fazer uma analogia ao tempo. 1 hora, gente, não são 60 minutos? Eu sei que 1 hora é 60 minutos. Então, eu vou pegar esse 506 aqui, ó, e vou tirar o número mais próximo dele para saber qual que é o valor em horas. Qual que é o valor mais próximo? 6 vezes 8, que dá 48. Então, eu vou tirar 480 minutos. Isso aqui é 8 horas. Tá certo? Se eu tiro 480 minutos, o que que vai sobrar? Que vai sobrar o 6, vai pegar uma casa emprestada, que vai ficar 10 e que vai ficar 2, certo? Então, isso aqui, na verdade, gente, são 8 horas e 26 minutos. É 8 horas e 26 minutos. Bem, se são 8 horas e 26 minutos, aí você vai cortando as alternativas ali, ó, vai cortando, cortando. Bem, você consegue perceber que só tem uma alternativa que é 6, alguma coisa. Perdão, é 8, né? 8, alguma coisa. Só tem uma alternativa que é 8, alguma coisa. Que é o quê? A letra C de casa, que é 8,4. Então, aqui eu economizei um tempo, eu ia ter que fazer uma outra regra de 3. Como que seria a regra de 3? 1 hora e 60 minutos. X horas vai ser igual a 26 minutos. Vai ter que fazer mais uma regra de 3 e perder mais tempo. Essa técnica de você ir cortando as alternativas, ela é muito útil lá na hora da prova. Show de bola? Professor, tem como mandar o gabarito das outras questões? Tem, eu consigo mandar. Eu já tenho ela já comentada, já o gabarito. Me pede lá no WhatsApp, que eu já mando para vocês o gabarito, quem quiser o gabarito, tá certo? Eu não vou postar lá no grupo, não. Aí vocês me pedem lá, que eu mando para vocês o gabarito já comentado. Show de bola? Gente, no mais, a gente vai finalizando a aula de hoje por aqui.